Olá, quinto ano, bom dia! Começamos o mês de agosto, mês das vocações. Estou aqui para mais uma aulinha de iniciação teológica e hoje nós vamos falar sobre vocação, um chamado de Deus. Nós temos o nosso roteiro, onde hoje eu tenho convidados especiais para essa aula. Convidei umas pessoas para falarem sobre as vocações específicas e nós temos o estudo do material e a reflexão, qual a minha vocação, através de uma canção. Os encaminhamentos com as atividades. Eu espero que seja uma aula bem proveitosa, eu espero que vocês gostem da dinâmica que eu utilizei nessa aulinha e nós vamos desde já rezar pelas vocações. A nossa oração de hoje, ela vai com esse pedido especial. Vamos rezar para que as pessoas descubram a sua vocação. Toda vocação vem de Deus e toda resposta só vem do amor. Toda missão é um jeito que Deus encontrou para fazer a resposta valer esse amor. Toda vocação vem de Deus e toda resposta só vem do amor. Toda missão é um jeito que Deus encontrou para fazer a resposta valer esse amor. Desde o seio materno me chamou, viu em mim algo bom e com carinho guardou, qual tesouro escondido em segredo mantido. Em seus sonhos de pai quis me confiar, o cuidado da vida
E eu encerro esse primeiro momento com uma frase muito linda do Padre Francisco: as vocações nascem na oração e da oração, e só na oração podem perseverar e dar frutos. E é uma grande verdade. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, a gente precisa, em primeiro lugar, colocar a oração, colocar Deus na frente, não é? Então, gente, vamos continuar. Já sabemos que o mês de agosto ele é todo dedicado às vocações. A nossa aulinha anterior, ela falou de um chamado muito especial que Maria aceitou, que Maria deu seu sim. Nós falamos sobre Nossa Senhora na aula anterior. E na nossa aula de hoje, coloquei esta imagem que simboliza a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, a vocação matrimonial e a vocação leiga. Nós temos a imagem aí da Bíblia, desta capela, que ela mostra que através da oração a gente consegue alcançar as melhores coisas da nossa vida. Então, para que a gente continue, eu quero só mostrar para vocês aí o conceito de vocação que eu retirei do próprio dicionário. Ato ou efeito de chamar. E no segundo significado, apelo ou inclinação para o sacerdócio, para a vida religiosa. E eu digo mais, para a vida matrimonial, a vocação dos pais de vocês, para a vida do leigo, que também serve à igreja. E principalmente, todos nós fomos chamados à vida. O principal chamado que nós recebemos até hoje, o chamado à vida. Dando continuidade, nós temos aqui uma frase bem bacana que diz: vocação, um desafio de amor. E é com esta frase que eu chamo os nossos convidados para falarem um pouquinho mais sobre as vocações. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Pedem-me para falar um pouco sobre a vocação sacerdotal, a missão do padre, e eu faço com muito prazer, com muita alegria. Hoje mesmo, que eu estou gravando isso, eu completo 52 anos de padre. Domingo agora, anteontem, a igreja celebrou liturgicamente o Dia do Padre, por ser o primeiro domingo do mês de agosto, em que a gente celebra o mês das vocações. Então hoje eu estou no dia 4, exatamente no dia da minha ordenação, em que eu me tornei padre por causa do santo que a gente celebra no dia de hoje. São João Maria Vianney era pároco de uma cidadezinha da França chamada Ars, e nesta cidadezinha de Ars ele realizou a missão dele por mais de 40 anos. E nesses 40 anos de missão do padre João Maria Vianney, ele arrebatou o mundo inteiro lá para Ars, um lugarejo tão pequeno, mas que chamava a atenção do povo de qualquer parte do mundo por causa da santidade de São João Maria Vianney. Eu escolhi exatamente este dia 4 para ser o dia da minha ordenação por causa dele, porque eu via nele um modelo de padre. Era um padre dedicado ao confessionário, dedicado à palavra, pregava da maneira mais simples, que todo mundo gostava e entendia. Então nada melhor do que ter um tipo de modelo como este para a gente seguir. Claro que eu não sigo ao pé da risca como foi o padre João Maria Vianney, mas eu me esforcei durante esses 52 anos que eu faço hoje de padre para realizar a missão corretamente. Graças a Deus sou padre e faço o trabalho ainda no final da vida. Eu estou quase com 80 anos. Realizo com tanta alegria saber que é uma missão especial, não é um negócio, eu não tenho um emprego, eu não tenho carteira assinada para ser padre, eu tenho só um chamado de Deus para que eu saia pelo mundo pregando a sua mensagem a toda criatura. E isso basta, porque Jesus garantiu: quem deixar pai, mãe, mulher, filho, terra, gado, tudo, por causa de mim, receberá 100 vezes mais tudo isso e ainda tem como garantir o reino de Deus. E é o que eu mais aspiro, para mim e para as outras pessoas, é que a gente chegue ao reino de Deus. Eu quero chegar lá.
E para chegar lá, eu quero fazer com que outras pessoas entendam qual é a missão do sacerdote no mundo pregando a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos incompreendidos pela palavra que nós damos, pela coragem que a gente externa ao explicar a palavra de Deus, ao dizer que a palavra de Deus não se pode mexer nela, não se pode tirar um pingo, uma letra, uma vírgula. Aliás, a palavra de Deus diz isso mesmo. Ninguém pode tirar nem o pingo do I, nem o pingo do J. A gente não pode mudar a palavra de Deus. A gente tem que pregá-la como Deus mandou. E é claro que se para pregar a palavra de Deus tem que incomodar as pessoas, a gente tem que ir em frente, pregando essa palavra sem nenhum medo, porque foi assim que Deus quis que nós fôssemos continuadores da missão dele aqui na terra. O que eu mais desejo é que haja mais vocações sacerdotais, mais jovens interessados em continuar esse reino de Deus sendo ensinado e pregado a toda criatura, que a gente realize esse trabalho com toda a seriedade, como o Evangelho merece. Evangelho significa a grande novidade, a boa nova, é a mensagem mais nova que Jesus trouxe para todas as criaturas e que nós temos que dar conta dela aqui no mundo para poder merecer a salvação e certamente conquistar outras pessoas para a vida eterna. Muito obrigado, professora, pelo pedido que a senhora me fez. Eu atendo com o maior carinho. Sou padre convencido de que ser padre é uma missão sublime e vale a pena a gente investir nessa missão e dar conta do recado que Deus nos mandou dar. Muito obrigado. O matrimônio é um dos 7 sacramentos da igreja. E ele está classificado, juntamente com a ordem, como o sacramento do serviço. Porque os sacramentos eles são divididos, né? Existe os sacramentos da iniciação, da vida cristã, existe o sacramento do perdão e existe o sacramento do serviço. Então, a ordem e o matrimônio são consideradas como o sacramento do serviço. Por quê, né, o sacramento do serviço? Porque quando se forma uma família, é exatamente para se prestar um serviço. A família, ela tem, em primeiro lugar, o sentido de doação. Então, para que o matrimônio, ele seja, como é que eu quero dizer, tenha um bom andamento, né? Para que o matrimônio aconteça de uma forma plena, é preciso que sejam seguidos o que eu considero os 4 pilares mais importantes, que é o amor, a doação, o perdão e a oração. Por quê? Porque a família, quando se forma, ela tem como objetivo criar os filhos, né? Primeiro, procriar, criar e educar. Então, isso inclui o que a gente chama de serviço. Você vai se casar, é claro que quando o casal se conhece, quando ele é escolhido, né? Porque não somos nós que escolhemos, é Deus que escolhe. A nossa vocação é Deus que escolhe, não somos nós. Então, quando Deus escolhe um homem e uma mulher para formar uma família, o objetivo é, como eu disse, né? É ajudar na criação dos filhos, na educação. Essa educação que tanto é para Deus como para a sociedade. E nisso entra o amor. Se não existir amor, não existe casamento. Existe a doação, porque para você prestar o serviço é necessário que você seja capaz de se doar. A pessoa é egoísta. Se existe no casal o egoísmo, esse matrimônio tem tudo para não dar certo. Porque a doação é um passo importante. Você tem muitas vezes que esquecer que você existe em função do outro, em função do marido, em função da mulher, em função dos filhos. O perdão também, que é muito importante, se você não souber perdoar, também é uma coisa que não ajuda, né, na vida a dois. Você tem que perdoar, e esse perdão, assim como a doação, ela tem que vir dos dois lados. Tanto o amor, como o perdão, como a doação tem que vir dos dois lados. Porque senão o que acontece é que sempre o perdão, sempre a doação,
sempre o amor, ele vem só de um lado, isso não vai dar certo. Por quê? Porque uma pessoa vai se aniquilar, porque quando você só oferece e não recebe nada em troca, né? Você se aniquila, você se acaba. Então tem que ser um feedback, ir e voltar. E por último, né, a gente tem a oração, porque a oração é que vai ajudar você a sustentar os outros três: amor, doação e perdão. Por exemplo, se uma pessoa ama sozinha, esse amor, pode ser até um amor doentio. Por quê? Porque você sabe que está amando só, mas você não tem força suficiente para sair desse sentimento. Você continua aquele amor doentio, de posse, como se você não pudesse viver sem aquela pessoa. Então isso nem é bom para um nem para outro. Se você não é capaz de se doar, de jeito nenhum, você é uma pessoa egoísta, e o egoísmo também destrói o sentimento maior que é o amor. E se você é uma pessoa que não sabe perdoar, também não tem como sobreviver dentro de uma relação a dois, porque o perdão ele tem que existir, porque no casamento existem muitas coisas para ser perdoadas. E a oração, como eu disse, né, é o que vai sustentar o matrimônio, porque na oração é que está a força para você amar, perdoar, se doar. Eu sou a irmã Adriana, tento ser filha da Caridade há 25 anos e vim aqui para falar para vocês, com muito prazer, sobre a vocação à vida religiosa. O que é uma vida religiosa? Quando eu era criança, eu achava que todas as bananas eram iguais. Outro dia eu fui elencando, eu encontrei 11 tipos. Banana prata, maçã, pacovan, coruda, verde. Então assim, tem uma diversidade imensa e com sabores diferentes, mas são todas bananas. Eu gosto demais de peixe. Então eu dizia para todo mundo que eu amava peixe. Até um dia que eu comi um garajuba e eu não gostei. Passei mal, né? Fiquei sem me alimentar uns 2 dias, muito indisposta. Então assim, eu gosto muito de alguns peixes. E o que eu chego à conclusão disso? Quando eu chego numa mesa e vejo um colorido enorme de doces, de azedo, de secos, de salgados, é que Deus é muito bom. Ele fez tudo para nós. Então, para as pessoas que gostam de azedo, tem lá um sabor maravilhoso, né? Então, para quem gosta de doces, para quem precisa fazer uma dieta, tudo Deus deixou para nós. E é nesse sentido que eu digo que Deus é muito bom. O que tem a ver essa minha colocação, crianças, para a vida religiosa? É que também, assim como as espécies de animais, de plantas, elas são diferentes, às vezes sendo da mesma espécie, a vida humana, que é a primeira vocação do ser humano, ela também tem várias formas de serem vividas. Acontece que a pessoa, quando come algo que ela não gosta, ela pode passar mal, ela pode repugnar, e assim também é com a nossa vida, nós não podemos jogar com ela. Por isso é que a gente diz que vocação acertada é futuro feliz, porque se você não encontrar o sabor da sua vida que você gosta, você vai ser infeliz. Então, por que eu escolhi ser religiosa se eu poderia ter me casado, poderia ter ficado na sociedade, assumindo uma profissão, ou mesmo um trabalho na igreja voluntário, ou mesmo remunerado? Porque foi essa a vocação que Deus me escolheu. Então, a vocação religiosa, ela nada mais é do que uma das possibilidades que Deus nos deu para viver. É claro que a vida matrimonial, ela tem filhos, né? Tem um esposo, a esposa, né? Com todos os seus descendentes. E a vida religiosa, não. Mas essa vida é infértil de forma alguma, né? Nós temos muitos filhos espirituais, filhos que nós geramos mesmo. Você não sabe o que é a alegria de ver um ser humano que já é adulto, que vem nos procurar para se batizar, e ali ele encontra a fé cristã. Aquilo ali para nós é mesmo que um filho, né? E eu tenho vários filhos, né? Filhos que eu estimo muito e que ajudei a ele crescer no desenvolvimento da fé.
Olha a alegria de ver uma criança receber Jesus na Eucaristia. Então, eu digo para vocês que é uma vida normal, né? Nós temos todas as nossas necessidades, mas existem algumas particularidades, alguns modos de vida. Então, como eu fiz 25 anos, eu acho que para você viver bem a vida religiosa, toda vocação, é muito importante que ela esteja fundamentada no Evangelho. E eu gostaria de terminar dizendo como é que foi a minha leitura que eu fiz agora nesses 25 anos da minha vivência no Evangelho. Primeiro eu escutei Jesus dizer, vem, segue-me. E foi uma caminhada de muitas idas e vindas, com São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac, os nossos fundadores. Eu também escutei Jesus dizer, vai, eu te envio. E ele me enviou a lugares que eu jamais imaginei pôr os pés. Fora do Brasil, aqui no Brasil, lugares lindíssimos e também lugares com muitas dificuldades, né? Situações de pobreza extrema, de pessoas que nunca viram energia elétrica, que não conhecem nada da modernidade, que não tem sequer um documento, né? E como eu fui feliz de poder ajudar essas pessoas a conquistar o seu primeiro documento, que era o registro geral. Eu também escutei Jesus dizendo, coragem, levanta-te. Eu ouvi muitas vezes Jesus me dizer isso ao longo da caminhada, nunca me deixando ficar no chão, sempre me levantando das quedas. Também escutei Jesus dizendo, vamos à outra margem, passemos para o outro lado, dê uma volta, mude o foco e o objetivo da missão. Eu escutei Jesus um dia dizer para mim, lançai as redes. E foi o apelo de sempre, pois sinto na pele a falta de operários, né? Então, eu faço nesse momento um lançar das redes. Se quiser conhecer a nossa vida, nos procure, né? Entre em contato conosco e principalmente comece a dar aquela piscada de olho para os pobres. Se você, na visita ao pobre, na missão, no acolhimento a ele, sentir que esse é seu caminho, né? Então você tem aí um forte indício de uma vocação muito bonita para o serviço. Eu escutei Jesus dizendo, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem. E é esse o chamado que eu escuto hoje ao pé do ouvido para me aproximar, entrar na intimidade do Senhor, como me inspira São João Evangelista. Por tudo isso eu vou repetir confiante que valerá a pena viver o eis-me aqui, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, eu espero que tenham gostado. Oi, gente. Vou falar um pouco para vocês sobre vocação leiga. Vocês sabem o que é vocação leiga? E quais são as pessoas que podem assumir essa missão? Já ouviram falar que a vocação leiga tem diversos serviços? Pois é, então eu vou falar um pouco sobre esses 3 itens. A Igreja Católica, ela, no 4º final de semana de agosto, ela celebra a vocação leiga. Mas o que realmente é a vocação leiga? A vocação leiga é a missão de servir à Igreja. Quando as pessoas, além do seu trabalho em casa, na sua rotina familiar, elas tiram também um tempinho da sua vida para servir, né, a missão da Igreja. E aí se dedicam a essa missão. E quem pode assumir essa missão de ser leigo? Todo cristão batizado pode assumir essa missão. E todo leigo é chamado a realizar essa missão dentro da sua própria realidade, ou seja, na família, no trabalho, na igreja, na comunidade, na escola e etc. O papel do leigo é ser fermento na vida de muitas pessoas, é ser sal da terra e luz do mundo. E quais os serviços que o leigo desempenha dentro da comunidade eclesial? São diversas as tarefas dos leigos na igreja. Ele pode ajudar na catequese, no serviço
às comunidades, aos idosos, aos doentes. Pode ajudar também no Ministério da Sagrada Comunhão, nas pastorais, enfim. Tem diversos serviços que o leigo pode estar colaborando, ajudando a igreja a desempenhar esse papel tão importante que a igreja tanto necessita, porque nós sabemos que a messe é grande, mas os operários são poucos. Então o leigo, ele vem suprir um pouco esse papel dessa passagem bíblica que Jesus fala. O trabalho do leigo não é um trabalho voltado para o financeiro, para ganho financeiro. O trabalho do leigo é um trabalho voluntário. Ele é feito com amor por aquele que nos amou primeiro, que é Deus. Na palavra de Deus, no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículos 17 e 23, diz o seguinte: tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor, e não para os homens, certos de que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor, servi a Cristo Senhor. Então, é exatamente o que eu estava falando. É um serviço voluntário feito com amor para o Senhor. E, através desse serviço, o leigo, ele recebe a sua recompensa celeste. Não é a recompensa de ganhos materiais, mas a recompensa celeste vinda do céu, né? Vinda de Deus, que é aquela que todos nós almejamos. Quando a gente desempenha qualquer trabalho que a gente faz com naturalidade, com amor, com boa vontade, para Deus, a gente só espera a recompensa de Deus. Então, esse é um pouco o trabalho, a missão do leigo. Ajudar na igreja e cumprir com amor essa missão tão importante e tão necessária para a nossa vida espiritual. Gostaram? Mataram aí um pouquinho a saudade das pessoas que já estiveram com a gente aqui no nosso colégio, né? A dona de La Luz, a irmã Adriana, e que hoje não estão mais com a gente, mas elas não esqueceram de vocês. E assim que eu pedi para que elas gravassem o vídeo, prontamente elas fizeram o vídeo e mandaram. E eu sei que colaborou, eu sei que ajudou bastante para que a gente revisasse um pouco sobre as vocações. Nós temos aqui o conteúdo da apostila de vocês, que diz: vocação quer dizer chamado. Quando falamos em vocação, certamente estamos pressupondo que alguém fez essa vocação, alguém chamou. A Escritura diz que quem nos chama para o exercício profissional é Deus. Eu coloquei aí esta frase para que a gente possa refletir, não apenas na parte religiosa, mas em tudo que a gente faz, a gente precisa ter Deus. E o nosso trabalho, ele precisa, gente, estar sob a proteção do nosso Pai do céu. E eu coloquei esta imagem de propósito, com as palavras medicina, publicidade, psicologia. Vocês devem estar aí se perguntando o que é que tem a ver com vocação, não é? Essa profissão. Tudo que eu faço, gente, todo o trabalho que eu desenvolvo, se eu faço ele com amor, ele não é para mim simplesmente uma profissão que eu recebo em troca de dinheiro por aquele serviço que eu faço. Quando eu faço com amor, de verdade, ele é mais do que isso, não é? Então eu também sou chamado para servir, tanto na medicina, como na psicologia, como na sala de aula com vocês. E isso é muito importante quando a gente faz com amor.
Olha, nós vamos ver agora um pouco mais sobre as vocações e vocês vão perceber que cada semana deste mês ela é dedicada a uma das vocações. Por exemplo, nós temos na primeira semana, essa semana que a gente está vivenciando agora, as vocações sacerdotais. Inclusive, domingo, o primeiro domingo, é o dia do Padre. Nós temos também, no segundo domingo, que é o dia dos pais, a vocação familiar. E a gente reza por essas vocações, a gente reza pelas famílias. No terceiro domingo, nós temos a vocação religiosa. A gente reza pela vida religiosa, é o dia das irmãs. No quarto domingo, nós rezamos pelas vocações leigas, é o dia dos ministérios leigos. E no ano que o mês de agosto tem 5 semanas, a gente reza pelas catequistas, que são chamadas a prestar um serviço voluntário importantíssimo, porque eles preparam as crianças, os jovens, no caso da primeira Eucaristia, da Crisma, para receberem os sacramentos. E a gente reza por eles, para que eles possam também dar o seu testemunho de Cristo e do Evangelho pelo mundo. Então, gente, o nosso conteúdo de hoje, ele é basicamente isso. A aula é mais curtinha. E eu quero encerrar esse nosso momento com uma musiquinha. Quero pedir para que vocês acompanhem junto comigo, tá certo? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Essa imagem, ela mostra o grande sim de Maria, quando ela disse: eis-me aqui, faça a tua vontade, para que a gente possa rezar e também a cada momento possamos escutar o chamado de Deus e para que a gente esteja prontos para atender com um bonito sim, com um belo sim, não é? Eu quero encaminhar agora a nossa atividade. Vocês farão a leitura que inicia na página 60 e a atividade que está na página 61. Para a nossa próxima aula, se vocês observarem, tem a leitura na página 62. É porque eu preciso que vocês façam uma pesquisa na Bíblia. Essa pesquisa, a orientação, está na página 63 e 64, porque nós vamos utilizá-la na próxima aula. Nossa próxima aula a gente vai falar sobre a família. E essa pesquisa ela é muito importante. Além da atividade, façam a pesquisa na Bíblia, tá certo? Bons estudos! Até a nossa próxima aula. Um grande beijo no coraçãozinho de cada um. E se vocês tiverem a oportunidade, acessem esse endereço que eu coloquei aí, que ele vem falar um pouquinho mais sobre as vocações. É bem legal, bem interessante, tá? Então, gente, até a nossa próxima aula. Bons estudos. Um abraço grande em cada um de vocês.